Quem está aprendendo alguma coisa? Amém. Agora os amém baixaram. Quem está aprendendo alguma coisa nessa série sobre avivamento? Amém. Posso fazer pergunta? Amém. Tá bom, não vai ser hoje ainda. Essa amém está muito convicta, então é melhor não arriscar. Vão responder todas. Glória a Deus. Amém. Então, antes de nós entrarmos no nosso ponto de hoje, como habitual, vamos fazer um resumo daquilo que nós já tratamos até aqui. Amém? Amém. Nós definimos avivamento e estamos a basear-nos em 3 palavras nessa definição de avivamento, que é: avivamento é renovar da vida e despertar do sono. Amém? Amém. Baseado então em Abacuque capítulo 3, versículo 2, Efésios 5, 14 e Apocalipse 3, 14 a 15. Amém? Amém. Onde Abacuque orou pedindo: Senhor, aviva a tua obra. Paulo diz aos cristãos em Éfeso: despertem do sono, levantem dentre os mortos, que Jesus Cristo vai vos esclarecer e iluminar. Amém? Amém. Vimos também, estudamos, depois de definir o avivamento, estudamos que o agente, o autor, o causador do avivamento é única, exclusivamente Deus. Não é nenhum homem de Deus, não é nenhum homem, não é nenhuma igreja, não é nenhuma denominação. Deus é quem é o agente, o causador, o autor do avivamento. Amém? Amém. Aviva o Senhor, é o Senhor que aviva a sua obra. Cristo te esclarecerá, é Cristo que esclarece aquele que é levantado dentre os mortos e do sono. Amém? Amém. Depois também começamos a estudar os passos para o avivamento. Estudamos 4 passos nesse degrau até chegarmos no lugar onde podemos aguardar de Deus uma renovação, um despertamento, em nome de Jesus. Amém? Amém. O primeiro passo que nós estudamos foi que temos que reconhecer a condição espiritual em que estamos. Amém? Segundo, então, vamos lá, os irmãos já estão. Qual é o segundo passo? Arrependimento. Arrependimento. O terceiro passo? Buscar Deus Em oração e jejum. E o último passo? Perseverança. Amém? Então, esses 4 passos, ou esses 4 degraus, né, nos levam a um lugar onde podemos de Deus, que é o autor, o causador do avivamento, esperar um avivamento na nossa vida individual ou então coletiva na vida da igreja. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecer o estado em que estamos, arrependimento, buscar a Deus em oração e jejum e perseverar em oração. Perseverar esperando em Deus numa resposta. Por que esse ponto que nós estudamos eles até em 2 lições é importante? É muito importante porque, irmãos, a Bíblia diz que Deus é soberano. Sendo Ele o causador, o autor do avivamento, Ele não depende da agenda do homem. Amém? Amém. Deus faz como quer, quando quer, a hora que Ele quer. A nossa parte é esperar no Senhor, é seguir aqueles passos que a Bíblia nos fala e que os outros nossos irmãos, tanto na Bíblia como ao longo da história da igreja, fizeram e alcançaram um avivamento, mas não marcar uma data que não vai ser no dia 15. Ou, por exemplo, podia chegar aqui, irmãos, quando chegar o dia 1 de outubro, que é o nosso último dia, Deus vai... Eu estaria a ser um herege, porque Deus é quem determina qual é o dia, qual é a hora. Por exemplo, a igreja de Atos, eles não sabiam que naquele dia de Pentecostes o Espírito Santo ia descer. Eles estavam só perseverantes em oração, buscando a Deus, esperando na promessa de Deus. O que acontece? Quanto menos eles esperavam, a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio naquele lugar. Amém. Amém. Podia não ser no dia de Pentecostes, podia ser um dia antes, podia ser alguns dias depois. Isso está no campo da soberania de Deus. Amém, queridos irmãos? Amém. Por isso é que a perseverança é importante. Nós permanecemos esperando no Senhor, aguardando do Senhor, então,
um despertamento, um avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, estudamos muito sobre esses pontos. Hoje, então, nós vamos começar a estudar sobre os efeitos ou então os frutos de um avivamento. Depois que acontece um avivamento na vida de alguém ou na vida da igreja, numa igreja, quais são os frutos que acontecem? Quais são os resultados? Quais são os efeitos? Vamos começar a estudar isso hoje. Mas como eu disse nos irmãos, o avivamento pode acontecer na igreja no coletivo, em geral, como também pode acontecer na vida de uma pessoa. Vimos também numa nação. O avivamento ele pode ser individual ou coletivo. Então, vamos começar a estudar hoje ainda o que acontece quando um avivamento atinge uma igreja. Depois é que nós vamos estudar o que acontece na vida, pode acontecer, por exemplo, na vida de uma pessoa. E eu falei aqui, se os irmãos bem se lembram, nós entramos na terceira. A terceira semana é essa? Essa é a terceira? Ou a segunda? Terceira. É a terceira, começando da primeira semana de coisa. Se os irmãos se lembram, eu falei que o avivamento, que um dos significados é renovação, renovar, ele pode acontecer até num casamento, na vida profissional, numa família. Não tem só a ver, ele essencialmente tem a ver com a vida espiritual, mas ele não tem só a ver com a vida espiritual. Por exemplo, eu falei aqui de pessoas que têm sonhos, tinham alvos, tinham desejos e meteram eles na gaveta, desistiram. Por quê? Ao longo da vida viram que isso não vai ser possível. Então Deus também pode trazer uma restauração, uma renovação desses teus sonhos. Pode trazer a renovação, a restauração da vida conjugal, de uma família. Amém? Amém. Mas hoje ainda vamos nos cingir e falar estritamente da área espiritual e propriamente de um avivamento na igreja. Amém? Amém. E não podíamos ir buscar uma história diferente, senão aquela que nós já temos acompanhado ao longo da definição de avivamento, dos passos para o avivamento. Falamos muito aqui da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos. Não é isso, irmãos? Então, também vamos ver quais foram os efeitos, quais foram os frutos que aconteceram na igreja primitiva depois que aconteceu o avivamento no capítulo 2, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Amém, queridos irmãos? Amém. Nós estudamos nas aulas passadas que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Antes dele aparecer nos discípulos, os discípulos ficaram desanimados, tristes. Eles pensaram, tudo aquilo que Jesus nos falou parece que... Ficaram desanimados. Ao ponto de os apóstolos, muitos deles, ou para não dizer a maioria, voltaram a fazer o mesmo trabalho. Quando Jesus lhes aparece, eles deixaram de fazer o trabalho deles de pescadores, de peixe. O peixe normal, amém? Para serem que? Pescadores de homens. Eles deixaram a profissão deles, automaticamente abraçaram, entre aspas, uma nova profissão, que era de ser que? Apóstolos de Jesus, pregadores do Evangelho. Porque eles andavam com Jesus 24 sobre 24 horas. Eles abandonaram literalmente o trabalho deles e começaram a se dedicar ao trabalho do reino. Mas quando Jesus morre, ressuscita, aquele ambiente todo, aquela tristeza toda, eles deixaram o trabalho que Jesus tinha lhes dado e foram novamente voltar a pescar. Amém. Pedro desanimado porque negou o Senhor, triste, chorou amargamente. Estavam desanimados. As pessoas estavam céticas. Serão aqueles discípulos que vinham a Emaús, quando Jesus Cristo até desapareceu, eles começaram a falar como incrédulos. Jesus morreu, disse que ia ressuscitar e nós estamos aqui já há 3 dias, nada. Eles nem sabendo que Jesus estava a falar com eles. Até no final, isso está lá no final de Lucas, acho que é Lucas 23, 22 ou 24.
Amém? Eles estavam tristes e desanimados. Logo precisavam de uma renovação, de um despertamento. Foi então quando Jesus aparece primeiro nas mulheres e dá um recado, não. Foi Jesus apareceu, foi o anjo que aparece nas mulheres e dá um recado, olha, avisem aos discípulos e a Pedro que Jesus vai se encontrar com eles na Galileia. Foi então que depois Jesus Cristo aparece aos discípulos, apareceu também a 500 irmãos, Jesus apareceu a muitas pessoas, apareceu aqueles discípulos no caminho de Emaús. Antes de Jesus subir para o céu, ele apareceu a muitos crentes, nos apóstolos, não só nos apóstolos, mas também nos outros crentes. Amém? Amém. Quando ele aparece então nos apóstolos, lhes dá essa ordem. Não, Atos capítulo 1, versículo 5 e 4, vemos aqui. Não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O que eles fizeram? Obedeceram. Ficaram num lugar trancado chamado cenáculo e eles começaram a fazer o quê? Atos capítulo 1, versículo 14. E perseveravam em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus e os seus irmãos. Amém? Amém. E depois no capítulo 12 então é que vem o chamado dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio o Espírito Santo e eles encheu. Amém? Amém. Eles viveram o avivamento. Agora, nos versículos a seguir, nos capítulos a seguir, nós vamos ver então os efeitos desse avivamento que aconteceu na igreja primitiva. Amém, queridos irmãos? Amém. Vamos em Atos capítulo 2. Atos no capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos mesmo começar a ler do versículo 1. Eu estou a ler na tradução. Atos capítulo 2 do versículo 1. Vamos ler muitos versículos hoje. Não fecha a tua Bíblia. Vamos permanecer aqui nesse capítulo 2. O nosso estudo vai ser aqui no capítulo 2. Mas não vamos, é muitos capítulos. Vai até o capítulo 47. Mas vamos ler. Vamos começar a lê-los mesmo, analisá-los, mas a partir do versículo 14. Mas para nos situarmos, vamos ler do versículo 1. Eu estou a ler a tradução Almeida Revista e Corrigida. Os irmãos conseguem me dizer qual é a tradução que tem? Mas também a maioria tem a dele, então vamos mesmo, vou só ler nessa e vamos acompanhar. Vai chegar o dia aqui que todo mundo vai ter a mesma tradução para nós nos acompanharmos melhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso. Encheu toda a casa que estavam assentados. 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém, irmãos? Amém. Eles então aqui, o avivamento aconteceu. Amém? Amém. Qual foi o resultado? Primeiro já foi aquele ceticismo, porque eles não estavam entendendo nada. Como é que esses homens podem estar a falar na nossa língua se eles não falam a nossa língua? Qual é o fenômeno que aconteceu aqui que os nossos irmãos adventistas e alguns cessacionistas, essa palavra cessacionistas, né, vem da palavra cessar, acabou, é um grupo de cristãos, evangélicos cristãos, que acredita que os dons cessaram, ou seja, falar em línguas, milagres que aconteceram aqui, já não existe mais no nosso tempo, só existiu no tempo dos apóstolos. São chamados cessacionistas. Nós assim que acreditamos que ainda se fala em línguas, os dons ainda existem, Deus ainda cura, faz milagres, amém? Ou seja, especialmente que os dons de Deus ainda permanecem,
Amém? Amém. Porque as cessacionistas, não podemos confundir, eles acreditam em milagres, mas eles acreditam em milagres não porque Deus deu dons aos homens, por exemplo, tem alguém que tem dom de cura, o dom de profecia, etc, etc. Mas eles acreditam que Deus faz milagres na sua soberania. Amém. São chamados de cessacionistas. Nós que acreditamos, então, a terminologia teológica é os continuistas, ou seja, acreditamos na continuidade dos dons. Não terminou lá com os apóstolos. Então, quando você ouvir essa expressão cessacionista ou continuista, está a se referir cessacionista àqueles que acreditam que os dons cessaram, pararam. Ou seja, quando os apóstolos morreram, ali então os dons, já não há mais falar em língua, já não há mais dons de milagres, etc. Se Deus fazer milagres é pela sua soberania, por acaso, sei lá qual é a expressão que eu vou dizer. E tem os continuistas que acreditam, que somos nós que acreditamos que os dons não cessaram, não acabaram com os apóstolos. Continuam até hoje, até Jesus Cristo voltar. Amém, queridos irmãos? Então, eles fazem uma confusão aqui, dizendo o seguinte: o que acontece aqui, o que aconteceu? Os apóstolos falavam em línguas, amém? Amém. Mas as pessoas que estavam a lhes ouvir entendiam cada um na sua língua. Imagina, eu estou aqui, é o dia de Pentecostes, os irmãos estão aqui a falar em línguas, tem pessoas aqui do bairro de São do Kwanzaa Sul, de Malães, do Uís, de Cabinda, do Bié, do Quanducubango, do Cunene. E estamos aqui a falar em línguas. Qual é a língua que se fala no Cunene? Não vamos ir muito longe. No Bié, Umbundo. Eu estou a orar roco, bababa. Ele está a entender Umbundo. Amém? Eu estou a falar em Umbundo. Ele está a entender. Amém? Ele está aqui a orar em línguas. A pessoa de Malã está a entender em Quimbundo. Amém? Amém. O Analtino está aqui a falar em línguas. Ele não sabe que está a orar em línguas. Mas a pessoa do Quanducubango, vamos lá, do Cunene, está a entender em Quanhama. Foi esse fenômeno que aconteceu ali. Amém? Amém. Pessoas de outras nações ouviam eles a falar em línguas, mas eles entendiam na sua própria língua. É o chamado, quando nós estudamos um dia sobre línguas estranhas, sobre o dom de língua, nós vamos aprender o chamado língua de sinais. Ou seja, você está falando em línguas estranhas, mas uma outra pessoa pode estar entendendo a língua dele. Amém? É diferente. Há também línguas, a interpretação de línguas que é diferente, mas a língua de sinais como sinal para o descrente. Você está falando em línguas, mas o descrente está a entender. Se ele fala inglês, está a entender inglês. E é uma comunicação de Deus para ele. Por exemplo, o fundador da igreja Maná, que hoje aqui em Angola se tornou a igreja Josafate, ele era um engenheiro civil, o apóstolo Jorge Tadeu, os apóstolos Jorge Tadeu, na altura irmão Jorge Tadeu. Se converteu numa igreja na África do Sul, ele era um engenheiro civil, até construiu uma fonte famosa na África do Sul. E ele se converte nessa igreja na África do Sul e era um protocolo. Ele estava no protocolo na igreja, num sítio onde estava o pregador. Kenneth Hagin é um pregador famoso. Amém. Kenneth Hagin, americano, já faleceu. Ele está aqui a fazer o protocolo. Kenneth Hagin, americano, ele português, vivia na África do Sul. Então, Kenneth Hagin aqui a pregar, de repente começa a orar em línguas. Sempre que ele orava em línguas, passava ao lado do irmão Tadeu. E na oração em línguas, ele ouvia: volta para o teu país, eu te chamei, vai pregar o evangelho. Ele estava entendendo em português. Ele voltava de novo a orar em línguas, o homem lhe dizia: volta, ele estava a entender: volta para o teu país, eu te chamei para pregar o evangelho. No final do culto, ele vai ter: pastor, porque ele também estava na África do Sul, fala assim inglês. O pastor fala português, ele disse: não. Kenneth Hagin disse: não. Eu não falo português. Quando o pastor orava em línguas, vinha o molado, eu entendia nitidamente você a me dizer assim, 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 assim. Kenneth Hagin, como era um pastor maduro, entendeu? Disse: olha, Deus que estava a falar contigo, amém? Aí é que ele estava a interpretar, aquilo é a interpretação das línguas. Deus muitas das vezes usa isso. Pode usar uma pessoa para interpretar para o outro, ou a própria pessoa que está a ouvir pode interpretar, ou a própria pessoa que está a falar em língua pode falar em línguas e interpretar. Amém. Mas aqui em Atos não era esse fenômeno. Era uma língua chamada língua de sinal, que era um sinal para os descrentes.
Amém? Mas eles não entenderam. Então qual foi aquele que disseram? Esses homens estão bêbados. Vamos lá ver qual é o versículo que ele diz. Que dizem isso? São muitos versículos, não vamos poder ler todos, mas vamos até o 13. Vamos no 12. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo um para os outros: que dizer isso? 12, é o 12, agora o 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O que diz aí na tua tradução, irmão Cão? 13. Irmã, tua também é mosto? Sim. Estão cheios de mosto? A minha diz está embriagado. Está embriagado, ou seja, mosto significa tão bêbados. Estão embriagados. Outra tradução vem mesmo já assim: estão embriagados, estão bêbados. Amém? Amém. E o que acontece? Ali então nós vamos entrar agora, discorrer no nosso estudo de hoje, os efeitos de um avivamento, olhando propriamente para o avivamento de Atos. Pedro vai se levantar para explicá-los. Amém, queridos irmãos? Amém. E Pedro se levanta e explica que eles não estavam bêbados. Depois você pode ler em casa os versículos do 14 em diante, ou ler mesmo todo o capítulo 2. Vai explicar que essa é uma profecia, esse é o cumprimento de uma profecia que Joel falou há muitos anos atrás. Que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos e visões, etc, etc. Amém, irmãos? Amém. Então, nós vamos ver aqui qual é o primeiro efeito do avivamento na igreja de Atos, irmãos. É que os crentes se levantam com ousadia, coragem, zelo e fervor para pregar o evangelho. Epa, eu apaguei aquela mensagem, misericórdia. Do táxi. Não a minha está aqui a coisa. Mas eu ia te meter de uma irmã. Ontem eu estava de coisa. Ah, te mandei. É? Te mandei. Mas eu gravei de uma moça que subiu há dias, na segunda-feira mesmo. Só que apaguei, para não sei porque eu gravei a mensagem dela. Que eu queria partilhar com coisa. Uma jovem subiu no carro e pregava e contava o testemunho dela, etc, etc, etc. Amém, irmãos? Amém. Então, esse é o efeito do avivamento na igreja. O que acontece? O Pedro que negou Jesus, que voltou a ir pescar, quando o Espírito Santo foi derramado sobre ele, quando viveu juntamente com a igreja, com os 120, um avivamento da parte de Deus, um despertamento, uma renovação, o que ele faz? Diante desses que estavam a dizer, nós estão bêbados, Pedro se levanta, versículo 14, põe-se em pé com os 11 e levanta a sua voz e começou a pregar, a lhes explicar. E a pregação de Pedro vai até do versículo 14 até o versículo 36. A última palavra dele foi essa: saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Do 14 até o 36 é a pregação de Pedro. Lê depois em casa. Amém, irmão? Olha para mim. Então, qual é o primeiro efeito de um avivamento numa igreja? Não só os pastores ou os líderes, mas os crentes, por causa desse despertamento da parte de Deus, começam a se levantar ousadamente para pregar. Nota, irmão, aqui Pedro não pregou na igreja. Foi na rua, onde as pessoas estavam, eles ouviram e estavam a dizer estão bêbados. E Pedro se levanta e prega para uma multidão. Amém? Quando há um avivamento na igreja, é isso que acontece. Os crentes começam a pregar o evangelho. No trabalho, na escola, na rua, nos táxis, todos os sítios. Há uma ousadia do Espírito que vem para que os crentes, entenda bem, irmão, estou a dizer os crentes, não importa se ele se converteu hoje, se é convertido há meses, há muito tempo, quando há uma renovação na igreja, quando há um despertamento do Espírito Santo, os crentes se levantam para começar a pregar a palavra de Deus. Amém.
Amém, queridos irmãos? Amém. A pregar a palavra de Deus. Então, quando uma igreja, os crentes não pregam o evangelho, não evangelizam, não saem com ousadia para pregar o evangelho, todo líder, todo pastor, toda liderança há de ver que aquilo é um sinal de alerta de que a igreja precisa de uma renovação. Porque o normal é que cada crente seja ousado, intrépido, corajoso para testemunhar de Jesus Cristo. Nós todos somos testemunhas de Jesus. Todos somos enviados de Deus para pregar o evangelho. Amém, queridos irmãos? Então, esse é um dos frutos que acontece numa igreja quando há um avivamento, quando há um despertamento, quando o Espírito Santo desce e renova, revigora, aviva a igreja. Quem está a entender, diga aleluia. Aleluia. Estamos a falar do avivamento ainda na igreja. Nós depois vamos estudar avivamento na vida individual e vamos ver diversas áreas, pode haver uma restauração. Dentro ainda do avivamento na igreja e dentro desse texto ainda, vamos ver o segundo fruto ou efeito do avivamento, que está no versículo 37 a 41. No versículo 37. Continuamos em Atos. Sim, Atos 2. Hoje só vamos discorrer em Atos, só no capítulo 2 hoje. 37. Ouvindo eles isto, isso o quê, irmãos? Ouvindo eles isto, ouviram o quê? Vocês estão a me acompanhar? Ouvindo eles isto, eles ouviram o quê, nesse caso? Hã? Não. Ouvindo eles isso. Nesse caso, eles ouviram o quê? A pregação de quem? De Pedro. Não é isso, irmão? Pedro se levantou para pregar a palavra. Ouvindo eles isto o quê? A pregação de Pedro. O que aconteceu? Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto nosso Senhor quer chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 14, o que aconteceu depois? De sorte que foram batizados os que de bom grado fizeram o quê? E naquele dia o que aconteceu? Agregaram-se quase 3.000 almas. O que acontece? Qual é o segundo efeito do avivamento na igreja? Fruto da pregação dos crentes, almas começam a ser salvas. Amém? O avivamento acontece na igreja. Primeiro efeito: os crentes, seja pastor, seja o líder, seja o cooperador, seja irmão, eles se levantam com ousadia e coragem para pregar nos seus familiares, nos vizinhos, na rua, nos táxis, em todo lugar. Segundo efeito: por causa dessa pregação, almas começam a se converter. Aqui, depois da pregação de Pedro, não é Pedro que perguntou: olha, quem quer aceitar Jesus? Não. Eles é que perguntaram a Pedro e aos demais: o que é que nós precisamos fazer para ser salvos? O que é que precisamos fazer? E Pedro lhes disse: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus, sejam batizados. Irmão, isso é forte. Você está a pregar alguém e a pessoa te interrompe: está bem, o que é que eu preciso fazer? E você vai lhe dizer: olha, arrependa-se e crê em Jesus. Normalmente eu, quando vou prego o evangelho, a tendência é que nós vamos pregar o evangelho, depois perguntamos na pessoa: você quer agora se agregar à igreja, receber Jesus, confessar Jesus? Mas aqui, irmão, quando há um avivamento, vai acontecer o quê? O contrário. As pessoas vão, você a pregar ungido no poder de Deus, elas é que vão te perguntar: o que é preciso para que eu seja salvo?
Amém, irmão? Isso é diferente de você lhes fazer o apelo. Elas é que vão fazer o apelo. O que é que eu preciso fazer? Isso é forte. Amém, irmãos? Então, primeiro efeito, os crentes se levantam para pregar o evangelho. Segundo efeito, por via dessa pregação, através da pregação dos crentes, almas vão ser que salvas, vão começar a se converter. No dia que Pedro pregou, foram 3.000 que se converteram. Oh, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aleluia. Terceiro efeito de um avivamento, irmãos. Haverá uma vida espiritual natural e profunda na igreja. Vida espiritual natural e profunda na igreja. Vamos ver o versículo 42. Versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vida espiritual. Doutrina, ou seja, ensino dos apóstolos. Eles estudavam as escrituras em casa, na congregação, com perseverança, com persistência, com dedicação. Um dos significados da palavra perseverar também é que é dedicar-se. Deixa eu só pegar aqui uma outra tradução, que é a Nova Versão Internacional, diz dedicavam-se. Sim, a Nova Versão Internacional diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém? 4 pilares da vida espiritual. Amém? Ensino da palavra, estudo da palavra. Amém? Comunhão, convivência entre os santos, amizade, partilha, partir do pão, comer junto, que está dentro também da convivência, isso desenvolve a nossa convivência. Amém? Amém. E orações. Amém? Oração individual, oração no coletivo. Isso é que é uma vida espiritual. Mas o que acontece, irmãos? Isso, quando há um avivamento, acontece de forma natural e profunda. Profunda por quê? Porque eles se dedicavam, irmãos, perseveravam nessas coisas. Não era preciso os apóstolos estarem atrás dele. Irmãos, temos que orar, temos que estar juntos, irmãos. Isso era natural. Por quê? Porque houve um despertamento, houve um avivamento. Quando há um avivamento, as coisas vão acontecer que é natural. Os crentes vão ir pregar. Não é preciso marcar evangelismo. Você vê, irmã Graciete está chegando aqui no dia de culto, está a vir com 5 pessoas. Essas são pessoas novas que eu trouxe. Está vendo? O Analtino, ela trouxe 10. Trouxe não sei quanto. Porque vai ser uma coisa natural. Quando marcamos evangelismo, vai ser só já o topo, a cereja no topo do bolo. Amém, irmãos? Amém. Espiritualidade vai ser uma coisa natural. Os crentes vão se dedicar à oração, ao estudo da palavra, à amizade entre os cristãos, ao partir do pão. Vamos querer que é estar juntos naturalmente. Isso são que os frutos de um avivamento. Mas não para por aí. Versículo 43 tem mais 2 frutos. Então, vamos lá recapitular para que os irmãos não se percam. Primeiro fruto do avivamento, qual é, irmãos? Segundo o que estamos a estudar aqui em Atos, os crentes vão se levantar para quê, irmãos? Para chorar, para lamentar. Para quê? Para pregar a palavra de Deus, ousadamente. Amém? Corajosamente. Segundo o resultado, ou fruto, qual será, irmãos? Fruto dessa pregação, o que é que vai acontecer? Almas vão ser salvas. Terceiro fruto, qual é, irmãos? Uma vida espiritual que é superficial. Natural e que é profunda. Amém? Perseveravam, se dedicavam nas orações, no partir do pão, na comunhão e no estudo, no ensinamento dos apóstolos, estudando o que os apóstolos ensinavam. Amém, queridos irmãos? Quarto, haverá temor do Senhor. Amém. Na vida dos crentes, na vida da igreja, haverá temor ao Senhor.
Vamos ver o versículo 43. Quem pode ler o versículo 43, por favor? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios de sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. Vamos ainda ficar aqui com essa parte. O que é temor, irmãos? Temor, olha para mim, irmão, não é medo. Deus não está à espera que nós tenhamos medo, não. Eu tenho medo de Deus. Deus vai me matar. Se eu pecar, não sei qual. Não. Vida aqui, isso não é vida cristã. Amém. Isso é falsa religiosidade. Falsa religião. Amém. A verdadeira religião, ou a vida cristã de verdade, você não tem medo de Deus. Você tem temor. O que é temor? Temor é diferente de medo. Temor é respeito, consideração. Amém. Amém. Muitas vezes pensamos que temor é medo. Não. Temor, segundo a Bíblia, temor do Senhor tem a ver com respeito, consideração, estima, obediência, amor. Amém. 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 Eu não vou fazer não porque tenho medo de Deus, mas porque amo a Deus, porque respeito a Deus, porque tenho consideração, Ele é o meu Deus. Como José disse, não, aquela mulher vinha sempre lhe tentar, ele dizia, não, eu vou pecar contra o meu Senhor e contra Deus, por respeito a Deus, José fugiu. Amém. Não é porque José tinha medo que Deus ia lhe matar, não, é porque ele tinha alta consideração a Deus. Temor é diferente, irmãos. Uma coisa é você fazer porque tem medo, outra coisa é você não fazer, uma coisa é você não fazer porque tem medo, amém, da consequência, outra coisa é você não fazer por respeito, consideração, amém, amor, obediência àquela pessoa. Quem está me entendendo, diga aleluia. Aleluia. Se eu naturalmente faço bem ao Anautino, amanhã eu posso ter partido dessa terra, os meus filhos estiverem a passar mal, só se ele for uma pessoa má, mas se ele é uma pessoa boa, por consideração a mim, amém. Amém. Ele vai cuidar dos meus filhos, ele vai fazer alguma coisa. Amém. Foi o que aconteceu com o Mefibosete. Davi foi perguntar, não tem mais ninguém da casa de Saul que eu possa fazer alguma coisa? Não, tem um neto de Saul aí. Mefibosete, que era aleijado dos pés, lhe trouxe, lhe meteu no palácio. Por quê? Por consideração ao seu pai. Nessa aula até o Jonathan, que era amigo dele. Era filho de Jonatas, neto de Saul. Quem está me entendendo, diga aleluia. Aleluia. Irmão, olha para mim. A pior coisa que pode acontecer numa igreja é quando os crentes não têm temor do Senhor. Não têm respeito, não valorizam, não têm consideração pelo Senhor. Amém. Mentem, roubam, fornicam, adulteram, se divorciam com facilidade. Mas que tipo de crente é esse? Mas uma pessoa que tem autoestima pelo Senhor, alta estima pelo Senhor, valoriza o seu Senhor, respeita o seu Senhor, ela não vai fazer porque sabe, não, antes de pensar, não, eu vou me separar, né? Tem que pensar, não, isso glorifica o meu Deus? Não estou ainda pensando na minha esposa, ou pensando no meu esposo, ou ela está pensando no seu esposo. É primeiro o meu Deus, que eu jurei diante do altar, amar e respeitar essa mulher. Como é que ele vai ficar? Amém. Antes de se envolver com a namorada, ele não está pensando na consequência, ele está pensando, meu Deus. Yes. Antes de mentir, de roubar, de fazer qualquer coisa, ele está pensando, meu Deus, eu vou fazer blasfemar o nome de Deus. Isso aqui é temor, irmão. Mas esse temor vem, ele é aguçado no nosso coração quando há um avivamento. Porque muitas das vezes, quando estamos na apatia espiritual, no sono espiritual, acabamos por viver como se não tivéssemos nenhum temor, nenhum respeito pelo Senhor. Fizemos coisas que blasfemam o nome de Deus, mas estamos nem aí, irmãos. Amém? Por isso que a Bíblia diz aqui, depois do Espírito Santo descer sobre a igreja, havia em cada alma temor ao Senhor. Amém, amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão a ver os frutos de um avivamento. Os crentes vão se levantar para pregar a palavra com ousadia. Vai haver fruto dessa pregação com conversão de almas. Amém. Vai haver espiritualidade natural e profunda, dedicação à vida espiritual. E vai haver temor. Amém? Amém.
Agora é o número 4, não? Ou 5? 5. 5. Primeiro qual é? Os crentes se levantam para pregar. Segundo, conversões, dedicação. 4, agora é 5, sim. Agora é o 5. Quatro pastor. Sim. Ok, não cheguei. E dentro do mesmo texto tem o ponto 5. Dá para acender já aquela lâmpada, Santo Luís? Já tem lâmpada aí? O irmão que meteu a lâmpada aí arranjou o suporte. Deus lhe abençoe no nome de Jesus. Não sei quem é. Linha B desse texto. Em cada alma haverá temor. Né? Estamos no versículo 43. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém, irmãos? Amém. Vamos, deixa eu ver aqui uma outra tradução. O que é que diz? Vamos ver a NTLH. Diz maravilhas e sinais. Na NTLH, o que é que diz? Na tua tradução diz que é, irmão Cango? Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. Milagres e maravilhas. Ok. Nessa também que eu tenho outra NTLH diz milagres e maravilhas. Amém? Tem a ver com sinais, milagres, maravilhas, prodígios. Eram realizados. Esses prodígios que está aqui, né? Nem estão relatados se eram o quê? Porque depois, Atos 3, Pedro e João levantam aquele coxo. Pessoas eram curadas através da sombra de Pedro, muitos milagres, mas esses nem estão relatados quais são os tipos. Mas antes desses milagres que falam especificamente o que é que foram, a Bíblia já está a dizer que houve sinais e milagres. Que a Bíblia aqui não relata se é perna que cresceu, se é olho. Então estamos a falar de maravilhas, são coisas que extraordinárias. Milagres começam a acontecer. Amém, irmãos? Amém. Quando há um avivamento na igreja, milagres, sinais e maravilhas começam a acontecer. Amém, irmãos? Amém. Aqui diz que é pelos apóstolos, mas não é só pelos apóstolos. Não estou a falar dentro do texto. Porque se você vê, depois Atos 7, Estevão não era apóstolo, mas fazia milagres e sinais. Filipe não era apóstolo, entrou em Samaria, fez sinais e milagres. Então Deus pode usar qualquer crente para quê? Milagres começam a acontecer. Não só nos cultos, mas em cada sítio onde os crentes vão para pregar o evangelho, para visitar as pessoas, milagres começam a acontecer. Amém, irmãos? Amém. Milagres e sinais começam a aparecer. Me lembro de um irmão que ainda não era pastor. Nesse trabalho que ele ia fazer, um irmão ia fazer trabalho nos hospitais. Encontrou, hoje ele é um pastor de uma igreja, um apóstolo, mas na altura ainda não era. Era um irmão, trabalhava na ação social da igreja. E foram no hospital fazer o trabalho. Visita, pregação no hospital. Encontraram uma senhora no hospital que já estava há muitos meses. O filho não saía, o bebê não saía. E o médico lhe deixaram aí desenganada porque diziam que o bebê morreu na barriga. E literalmente a criança não morria. Estava à espera, acho que de uma operação para poderem ver, porque ela estava com barriga grande, era já filho grande. Acho que já tinha 8 ou 9 meses, mesmo já era grande. E era um caso caricato. A criança morre com esse tamanho na barriga. E ela estava lá no hospital. E aquele irmão disse, você crê que se orar por ti, Deus pode fazer um milagre? Ela disse, amém. E ele colocou a mão na barriga daquela irmã no hospital e orou em nome de Jesus, irmão. Naquele instante, a criança começou a mexer. E a irmã assustada, está a mexer, está a mexer. Não era um pastor, era um irmão que foi fazer um trabalho. Amém, irmão? Amém. Deus pode usar a mão de qualquer crente, porque ele mesmo disse que ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo. E esses sinais seguirão, não os apóstolos, não os pastores só, mas todo aquele que crê. Então, quando um avivamento na igreja acontece isso, não só pela mão dos pastores, dos apóstolos, dos mestres, dos líderes, mas de qualquer crente que ousadamente ir e encontrar na vizinhança, na família, alguém doente, alguém com algum problema e orar, Deus começa a fazer milagres, amém, sinais, maravilhas. Amém, queridos irmãos? Amém. Esses são os efeitos que podem acontecer quando o Espírito Santo é derramado. Os irmãos se lembram do testemunho que eu contei aqui do avivamento que houve na África do Sul nos anos 60, 1960, 65, 66? O pastor ele contava, pregava a palavra. E uma mãe que tinha a filha que estava amarrada em casa,
Ele ouviu o pastor a pregar que Deus é poderoso, que Deus faz milagre. No final do culto, ela veio até com o pastor. É mesmo, esse teu Deus faz mais milagre? Sim, irmã, esse teu Deus é tão poderoso assim, é. Então tenho a minha filha nesse estado assim. Ela está endemoniada ao ponto de que tem que estar amarrada. Irmãos, quando o pastor e os missionários chegaram lá, na casa daquela mulher, era muito mais grave do que eles imaginaram. Oraram em nome de Jesus, sai. E a menina não recuperou nada. E eles voltaram para casa, aquele pastor triste, mas Senhor, estamos a pregar a tua palavra. E dia seguinte ele decidiu, não, o melhor é que é voltar, porque ele era missionário, saíram acho que dos Estados Unidos ou da Europa, para pregar o evangelho na África do Sul. E ele arrumou as coisas para voltar, o Espírito de Deus falou com ele, não volta. Você não tem que voltar. Começa a orar para buscar poder, um avivamento da parte de Deus. E aquele pastor reuniu a liderança e começaram então a estudar o livro de Atos dos Apóstolos e a orar, e a jejuar, e a orar, vários meses, orando, jejuando. Um dia eles estavam a orar e de repente aconteceu uma espécie de Pentecostes naquele lugar e eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe qual a primeira coisa que eles fizeram? Irmãos, um grupo de missionários, vamos voltar lá naquela casa. Irmãos, eles voltaram lá, os mesmos pastores, os mesmos missionários que não conseguiram expulsar, mas agora eles estavam o quê? Avivados pelo poder do Espírito Santo. Ordenaram e aquela menina foi liberta. Irmão, desde aquele dia aconteceu um avivamento naquela cidade, milagres aconteciam, aquela igreja cresceu muito. Amém, queridos irmãos? Amém. Muitas das vezes nós como igreja oramos e fizemos e não sei o que, não acontece nada, irmãos. Nós precisamos buscar de Deus essa, porque quando há um avivamento, as coisas acontecem naturalmente. Amém. Naturalmente, irmãos. Então eu quero desafiar aqui os irmãos e a igreja, esse mês está dedicado a nós orarmos. Vamos derramar o nosso coração diante de Deus e pedir a Deus que faça. Se Deus fez em Atos, se Deus fez lá na África do Sul, depois nós vamos estudar alguns avivamentos fortes da história, não da Bíblia, mas que aconteceram nos tempos já fora da Bíblia. Irmãos, vocês vão se maravilhar. Mas irmãos, de nada vai nos adiantar. Eu estarei aqui a perder o meu tempo. Espero que não esteja. A pregar nos irmãos, desde a primeira semana de setembro. Vamos entrar na última semana para terminarmos. Se cada um de nós não entender isso e não tivermos um coração voltado para buscar isso de Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós podemos, para a glória de Deus, ver o nome de Deus a ser glorificado nesse bairro 14. Como? Nós começamos a ver que agora lá no 14 tem na comunidade cristã, tem uma senhora que era bruxa e foi liberta. Tem uma moça que era prostituta e foi liberta. Os miúdos do bairro que faziam confusão estão libertos agora, estão lá na igreja, estão a fazer academia. É possível se nós buscarmos de Deus o seu poder. Isso não é o homem que faz, é Deus que faz. Amém, irmãos? Na África do Sul foi tão poderoso que os missionários não conseguiam dormir. Meia-noite, 1h da manhã, 6h da manhã, apareciam pessoas com doentes, com pessoas com problema, para eles orarem. E eles muitas das vezes não conseguiam dormir, tinham que acordar e oravam. E quando oravam, Deus operava. Por quê? Ficou mais fácil porque houve um avivamento naquele lugar. E o que acontecia, sabe, irmãos? Caravanas saíam da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa, para ir ver o que Deus estava a fazer ali, para estudar o avivamento naquele lugar. Que até hoje, 1965, 66, ainda estamos a falar dele. Quem está a entender, diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Dentro desse texto ainda tem mais, mas vamos ver só mais 2 para nós terminarmos. Amém? Amém? Vamos continuar a estudar ele. Estamos agora no versículo 44 e 45. Amém? Vimos no 43 2 efeitos do avivamento. Havia temor do Senhor e milagres aconteciam. 44. O que diz o 44, irmãos? Todos criam, estavam juntos e unidos. Unidos. Primeiro, vai haver que? União na igreja. União. Vamos ler o 45 também. 45.
Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vai haver que, irmãos, olhem para mim, união e solidariedade. Eles vendiam as suas coisas. Qual era o objetivo? Para ajudar os outros, para que não houvesse pobres. Eles vendiam as coisas e repartiam. Vendiam e repartiam. Havia união e solidariedade. Amém. Amém. Muitas das vezes a igreja está dividida. Aí os irmãos não se preocupam uns com os outros, irmão. É sinal de que nós precisamos, de que aquela igreja precisa de um avivamento. Porque um sinal de avivamento numa igreja é a união entre os crentes e a solidariedade. Amém. O Ianotino não vai se sentir bem, não. Eu tenho 5 sapatos e o irmão Cango não tem. Naturalmente ele vai repartir com outro. Amém. Ele não vai se sentir bem, eu ganho 5 milhões de kwanza, o outro não está trabalhando, não. Ele é preguiçoso, não. Ele naturalmente vai pegar e repartir com o irmão. Enquanto ele não está trabalhando, até que esses 200 mil, faz algum negócio, faça alguma coisa, vai orar por ele. Amém, irmão? Amém. Na igreja isso não é utopia, irmão. Está aqui, eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Por isso é que não havia pobres na igreja primitiva. Amém? Vamos ver esse versículo na quinta-feira. Não havia necessitado pobre na igreja primitiva. Eles estavam unidos, estavam solidários uns com os outros. Amém, queridos irmãos? Mas por hoje vamos terminar por aqui.